falando sobre essas condições, a Revolução Industrial ela vai abrir uma nova fase de relações sociais. Ela vai propiciar o surgimento de novas relações sociais. E, obviamente, haverá uma luta nessas classes, né? Uma luta por direitos. Porque o capital, o interesse pelo lucro, né, de quem detinha o poder do capital, era explorar cada vez mais, continuar a exploração. Assim, agora, se antes a exploração era apenas a partir do soberano, para fortalecer o capital do rei, né, ou o poder da igreja, na Idade Média, agora essa burguesia, né, empoderada, ela também passa a explorar aqueles trabalhadores. Então, e a toda exploração haverá uma luta para garantir direitos. Novas fontes dos direitos fundamentais. Nós temos, como outros pressupostos históricos para os direitos fundamentais, o Manifesto Comunista e as doutrinas marxistas, ou seja, para quem leu Marx, para quem leu o Manifesto Comunista, vai perceber que há uma luta, né, tanto filosófica, ideológica e de classes, dessas pessoas que estavam sendo exploradas, certo? Em nome do lucro, para que elas possam ter garantido seus direitos, né? Para que o capital, para que o assalariado tenha condições de vida, tenha respeitado seus direitos como cidadão, tenha garantido direitos à vida, garantido direito à família. Então, essas lutas, o Manifesto Comunista, ele vai bater de frente com essa concentração do capital, para dizer que todas as pessoas têm direitos à igualdade, têm direitos a usufruir daquilo que é produzido. Enfim, nossa aula não vai falar sobre, não vamos nos aprofundar, é apenas um dado histórico, que isso vai pressionar também a essa luta por direitos. Segundo, a doutrina social da igreja. Gente, no século XX, a igreja ela vai se manifestar a favor dos pobres. E aí, quando eu falo a igreja, eu até tenho que fazer uma menção mais específica a uma parte da igreja católica que adere à teologia da libertação. Ou seja, a igreja católica, uma parte da igreja católica, ela está mais próxima do povo e ela passa até mesmo a se tornar uma ala mais politizada que luta pelo direito de terra, né? Elas vão criar ali as suas divisões de base para garantir o direito à terra, o direito dos pobres. E então essa igreja também ela vai ser uma peça fundamental para conquistas dos direitos fundamentais. Claro que essa parte da Igreja Católica ela aceitava muito mais os postulados sociais e marxistas. Então, nós temos na história da Igreja também uma igreja muito envolvida na política e uma ala muito marxista. Terceiro fator é o intervencionismo estatal, que reconhecia o dever do Estado de atuar, tanto no meio econômico quanto social, para que ele pudesse cumprir a sua função de proteger as classes menos favorecidas. Então, está aí 3 fontes importantíssimas para a garantia dos direitos fundamentais, tá certo? O Manifesto Comunista, a doutrina social da Igreja e o intervencionismo do Estado, que vai ser realmente um fator importante quando a gente falar sobre dimensões de direitos fundamentais. Classificação dos direitos fundamentais. Gente, uma classificação muito conhecida dos direitos fundamentais divide esses direitos em gerações. Vocês vão encontrar essas 2 expressões. Primeira, segunda, terceira, quarta geração. E você vai encontrar também a expressão direitos de primeira dimensão, segunda dimensão. Então, é uma discussão sobre isso, tá certo? Você encontra as 2 expressões, mas adianta a vocês que hoje prevalece o uso da expressão direitos de primeira, segunda e terceira dimensão, tá ok? Então, vocês veem aí nesse gráfico, nós temos direitos de primeira geração, os componentes compreendem principalmente os direitos civis, políticos, direitos de liberdade das classes.
Os direitos de segunda geração estão ligados ao princípio da igualdade. Compreende direitos econômicos, sociais e culturais. Os direitos de terceira geração estão ligados a uma ideia de fraternidade. Vocês percebem essa linha aí? Vocês lembram o que quer dizer essas 4 palavras aí? Lembra alguma coisa? Né? Liberdade, fraternidade, igualdade, não é isso? Então, lá do lema da Revolução Francesa, Revolução Social Francesa. O direito, então, de terceira geração, que equivale à ideia de fraternidade, compreende o direito ao meio ambiente equilibrado, a uma qualidade de vida saudável, ao progresso, à paz, à autodeterminação dos povos. E nós teríamos um direito de quarta geração, que seria a solidariedade, compreende a proteção ao patrimônio genético e a autodeterminação dos povos. Vamos falar sobre isso agora mais. Gente, essa ideia de direitos de gerações ela surge esse termo em 1979, num curso do Instituto Internacional dos Direitos do Homem, em Estrasburgo, e foi pelo jurista tcheco Karel Vazák. Então, foi Karel Vazák que usa nessa palestra o termo gerações de direitos do homem. Então, na verdade, metaforicamente, ele quer demonstrar a evolução dos direitos como base do lema da Revolução Francesa. Então, numa palestra, ele vai demonstrando historicamente como esses direitos foram sendo alcançados. Veja, eu quero que vocês entendam que não houve um planejamento, né, de que nós vamos conquistar primeiro esses direitos, depois outros direitos. Não. Veja, 1979 é uma reflexão sobre todo um processo histórico dos direitos que foram conquistados, ok? E aí, a partir daí, passou-se a utilizar essa expressão. Contudo, a expressão geração de direitos, ela foi criticada. O termo geração podia dar a falsa impressão de uma substituição gradativa de uma geração por outra, né? Porque a gente sabe, a minha geração, no tempo da minha geração, então parece que os direitos de segunda geração substituíram os da primeira, os da terceira substituíram da segunda, e assim sucessivamente. Na verdade, então, por isso esse termo, ele acaba sendo criticado, né? Porque, na verdade, o processo é um processo de acumulação e não de sucessão, ou seja, os direitos foram sendo conquistados de forma gradativa, como resultado do próprio processo histórico. O Paulo Bonavides, certo? O doutrinador, jurista, ele diz que o vocábulo dimensão substitui com muita vantagem lógica e qualitativa o termo geração. Por que o Bonavides defende o termo dimensão? Porque ele diz que isso induz a sucessão cronológica. Ele acha que não seria um termo correto. Então, para ele, o termo dimensão, ele é mais amplo, né? Ou seja, a primeira dimensão foi aquilo que foi conquistado. Então, a segunda dimensão amplia a primeira dimensão, ok? Então, quais seriam os direitos de primeira dimensão? Nós temos aí direito à liberdade, garantias processuais, igualdade formal, né? São todos iguais perante a lei. Nós não temos uma igualdade material, mas nós temos uma igualdade formal, o direito à propriedade e os direitos políticos. Então, esses direitos de primeira geração, de primeira dimensão, eles buscam os direitos individuais e políticos. Direito à vida, à liberdade, à propriedade. E vocês estão notando essa palavra, absenteísmo. O que é isso? É a abstenção do Estado. Por quê? Nós partimos de um tempo em que o Estado, tá certo? Ele estava não só presente, né? Ele era absoluto. Então, o indivíduo não tinha liberdade alguma. Então, nessa primeira dimensão que se buscava era garantir a liberdade e a individualidade. Em que quando nós falamos sobre constitucionalismo, nós falamos que o constitucionalismo foi um movimento social, político, filosófico de limitação de poder do Estado.
Então, nessa limitação de poder do Estado, significava dizer o Estado tem os seus limites e ele precisa limitar o limite, precisa respeitar o limite da individualidade, ok? Então, a primeira dimensão busca garantir esses direitos individuais. Então, o Estado ele tem um dever principal nessa primeira dimensão de não fazer o que o Estado não devia fazer. Então, o Estado tinha que estar fora e respeitar a individualidade dos cidadãos. Os direitos de segunda dimensão, eles caracterizam um avanço do liberalismo político e econômico do século XX. Então, após a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, o que aconteceu? O mundo ele assiste uma deterioração do quadro social. Então, na primeira dimensão, como eu falei, defendeu-se a ausência do Estado. Aí o Estado ficou, o liberalismo o Estado liberal, ele foi tão forte que agora o povo sente a falta da presença do Estado. Por quê? Porque um Estado excessivamente liberal permitia que aqueles que tinham o capital, né, as diferenças eram muito grandes. E então havia não havia uma igualdade material. Então as pessoas, quem tinha mais poder, tinha mais direitos e outras pessoas não tinham seus direitos, né? Direitos sociais. Então, nessa segunda dimensão, principalmente nesse pós-guerra, o que se busca é um Estado que garanta o mínimo, né? Um Estado presente que garanta alguns direitos básicos para os seus cidadãos. Então, veja, o Estado ausente mostrou, então, um fator gerador de desigualdade. Então, as desigualdades aumentaram muito por esse Estado excessivamente liberal. Então, nota-se que deveria ter uma intervenção do Estado em algumas relações para garantir o quê? Um estado de bem-estar social. Então, surge aí um Estado social de direito, ou seja, que o Estado garanta direitos sociais. Essa expressão welfare state, ou seja, um Estado em que não é ausente, mas ele é um prestador de serviço e um garantidor dos deveres da população. Você vai encontrar na Constituição Federal os direitos sociais lá no artigo 6º, no caput do artigo 6º, tá certo? Quais são os direitos de segunda dimensão? Direito à igualdade material, direitos trabalhistas, direitos econômicos, sociais e culturais. E vocês, se fizerem uma reflexão atual, vocês vão perceber o quanto que esses direitos sociais constantemente são atacados, certo? Recentemente nós passamos por reforma trabalhista e novamente havia intenção de fazer novas reformas trabalhistas, ou seja, aqueles direitos que foram garantidos aos trabalhadores, hoje são perseguidos como sempre esse lema, né? Que empregado tem muito direito, que a empresa é escrava dos empregados, que é um Estado que deu muito mais direitos aos empregados. Então, esses direitos que foram conquistados com muita luta, eles estão sendo constantemente ameaçados.